Nos últimos dias nós vimos pessoas ditas raça superior irem para as ruas exercerem o seu direito de expressar livremente a sua opinião para demonstrarem todo o seu ódio aos negros, judeus, imigrantes, homossexuais. E aí muita gente falou, deixa, não vai se meter nessa história porque está acontecendo lá fora, não tem nada a ver com a gente, esse problema não é nosso. Daí a Mona Lisa Alcântara, nordestina, negra, ganhou o Miss Brasil e logo apareceram aí as opiniões. A princípio, opiniões de pessoas que não concordavam tanto, até porque tinham outras prediletas, né, a vencedora, e até aí tudo bem, porque dependendo de quem disse e como isso foi dito, qual a intenção do que foi dito, não tem exatamente um preconceito. Mas, com zero número de surpresos, logo aparecem as pessoas de bem da nossa sociedade indignadas com o resultado. Segundo elas, era um absurdo uma garota com cara de empregada ganhar esse concurso, porque ela só ganhou porque agora parece que tem cota para negro nesses concursos de beleza. Alguns ficaram revoltados que nem ao menos ela se deu o trabalho de alisar o cabelo para participar. Isso parecia um absurdo. E como podem dar o prêmio para alguém do Nordeste se lá no Sul tem pessoas muito mais bonitas? Daí eu penso, será que o problema tá lá fora mesmo, coleguinha? Eu acho que não, né? E se isso parece pouco, basta observar os grupos neonazistas que nós temos no Brasil, alguns que participaram lá da Marcha para Jesus, outros que foram em público declarar o seu apoio ao Bolsonaro. Quando eu fui parabenizar a Miss no meu Facebook, até muito orgulhoso, me sentindo representado, vendo ali, né, o meu povo, a minha raça representada, relembrando a história da escravidão, que é uma história recente, que nós sentimos o impacto dela até hoje. Veio uma pessoa, mulher, branca, dizer que está cansada de tanto mimimi. Afinal de contas, nós temos lei contra o racismo, nós temos cota, que mais nós queremos, não é mesmo? Só que me parece de uma grande desonestidade intelectual ignorar a realidade que está à nossa volta, ainda mais se você não sente na própria pele este problema e que você quer ignorar. E ignorar também esse preconceito, esse racismo disfarçado de ingênua opinião. Afinal de contas, se nós temos uma lei contra o racismo e uma cota, isso mais reforça que nós temos um problema do que indica que as coisas realmente melhoraram. E ver um branco dizer vocês negros estão reclamando demais, isso para mim é de uma crueldade absurda, crueldade até para mim, que às vezes questiono alguns extremismos da militância e, enfim, que também não gosto de ficar fazendo drama na internet. Daí eu pensei como eu poderia usar o projeto Biografia para dar uma resposta para esses ignorantes. Pensei, mas eu vi que essa não era exatamente a solução. O vídeo de hoje vai homenagear Carolina Maria de Jesus, que nasceu em março de 1914. Beijo, piscianos. Ela que era catadora de lixo, mãe, negra, vai receber aí todo o nosso carinho e vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre ela. Sendo assim, o Biografia hoje é sobre vida, obra e resistência. Uma palavra escrita não pode nunca ser apagada. Por mais que o desenho tenha sido feito a lápis e que seja de boa qualidade a borracha, o papel vai sempre guardar o relevo das letras escritas. Não, senhor. Ninguém vai apagar as palavras que eu escrevi. Considerada uma filha ilegítima, uma vez que ela é fruto de uma relação extraconjugal da mãe, Carolina conheceu a miséria muito cedo e o julgamento também. Aos 7 anos, Maria, que era a patroa da sua mãe, lhe ofereceu a oportunidade de ingressar nos estudos e ajudar com o que fosse possível. Completando aí o primeiro e o segundo ano, ao menos ela pôde aprender a ler, a escrever e principalmente a se apaixonar pela literatura. Carolina viu a mãe ser rejeitada pela igreja devido a essa traição, viu a sua mãe ser abandonada pelo pai e a situação foi ficando um pouco pior, porque certo dia o Frei acusou mãe e filha de terem roubado o seu dinheiro. Elas chegaram a ser presas, apanharam. Isso causou em Carolina uma revolta muito grande. Carregando uma grande revolta e indignação pela injustiça, Carolina abandonou Sacramento, uma cidade de Minas, e veio embora para São Paulo para recomeçar e refazer a sua vida, porque ela se sentia impelida
pela sociedade. Chegando aqui, ela conseguiu um emprego de doméstica na casa de Euríclides Zerbini. Para quem não sabe, esse foi o grande precursor da cirurgia de coração no Brasil. Foi na biblioteca do seu patrão que ela passava horas dos seus dias de folga lendo todos os livros que ela encontrava. Mas logo ela ficou grávida do seu primeiro filho, o que impedia que ela continuasse o seu trabalho e foi para a rua. Inclusive dela ir pedir esmola numa igreja, uma feira chegou a empurrá-la, ela caiu e perdeu essa criança. Mas depois disso ela acabou engravidando mais uma vez de um menino, filho de um italiano, depois teve um outro filho com um espanhol, e mais para frente ela teria mais um filho, a Eunice. Todos filhos de pais diferentes, e ela nunca se interessou pela ideia de casamento porque ela temia muita violência doméstica. Carolina então catava papel na rua para conseguir vender e ter algum dinheiro para poder se alimentar e alimentar os seus 3 filhos, mas era uma situação um pouco difícil para ela. Ela tinha muitas feridas na perna e estava começando a dificultar esse trabalho que ela desempenhava. Até que, em certo ponto, aconteceu um episódio em que um carro parou, um homem, vendo a situação dela, quase se rastejando pela rua, e ofereceu ajuda, tratamento médico, comida para Eunice, que ainda era muito pequenininha e ele estava muito sensibilizado com isso. Esse homem era Jânio Quadros. Ao se curar, ela conseguiu algumas madeiras para construir um barraco para ela e os 3 filhos. Esse barraco ele foi construído naquela que seria considerada uma das primeiras favelas de São Paulo, a Canindé, que fica na zona norte. E catando papel, ela procurou guardar todos os livros que encontrava, todos os cadernos também, porque ela utilizava esses papéis para poder contar um pouquinho mais sobre o seu cotidiano. Mas o seu jeito era um pouco espivitado e ela acabava incomodando muita gente na comunidade. As pessoas achavam ela um pouco metida, né? Metida a falar bem, metida a inteligente, e diziam que aquela paixão dela por literatura, por música, não ia dar em nada. Havia sempre muita provocação, muita briga, e Carolina sempre respondendo na lata e sem deixar por menos. Certa vez, ela foi brigar com alguns adultos porque foi construída uma pracinha para as crianças e eram os adultos que estavam usufruindo daquele espaço. Isso deixou ela muito revoltada. Então ela foi lá fazer um verdadeiro barraco com aquelas pessoas. E ela dizia, eu tô escrevendo um livro, hein? Eu tô escrevendo um livro e eu vou colocar o nome de vocês na minha história. Eu vou contar tudo que vocês estão fazendo aqui no meu livro. Só que tinha um certo repórter que estava lá na região, naquele momento, que ouviu esse papo, ouviu esse barraco e se interessou pelo que Carolina estava dizendo. Esse repórter, na verdade, é o Audálio Ferreira, um jornalista nordestino que já ganhou, inclusive, prêmio na ONU pelo seu empenho, né, com os direitos humanos. Escritor também premiado, poeta e um dos primeiros presidentes da Federação Nacional dos Jornalistas. Tão interessado ele estava na Carolina que ele foi descobrir que tanto ela dizia estar escrevendo naqueles cadernos. E então saiu seu primeiro livro, chamado Quarto de Despejo, um diário de uma favelada, lançado em 1960. Esse nome, na verdade, para Carolina significa... Sabe quando você tem um quartinho onde você guarda as coisas que você não quer mais, que se quebraram, que não tem mais valor para você, que você não sabe onde jogar isso fora, não sabe o que fazer com aquilo? Ela entende que praticamente todo mundo tem um quartinho de despejo em casa e que a favela nada mais é que o quartinho de despejo da sociedade. Tá lá tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que a gente não sabe o que fazer. O seu livro saiu com 100 mil exemplares, foi traduzido para diversos idiomas e fez um sucesso danado. 100 mil livros naquela época era considerado muita coisa. O livro fazia sucesso incomodando até muitos críticos, porque eles diziam que aquela obra não tinha nada de muito literário, até era muito mal escrito na visão deles. E é engraçado pensar nisso, porque semana passada, quando eu estava aí já começando a pesquisar sobre a Carolina para contar nesse vídeo, eu também tinha uma prova de um concurso para professores aqui em São Paulo, e a primeira questão que caiu na prova foi a obra da Carolina Maria de Jesus. Quer dizer, né, se ela está ali sendo citada como referência sem entender, sem fazer literatura, imagina se ela fizesse literatura, então, né? Até porque quando você começa a ler, eu ainda não consegui terminar, não tive tempo de terminar, ele é um soco no estômago, porque ela consegue contar coisas do cotidiano dela de uma forma muito simples, como sair para buscar um pouco de água, encontrar com um vizinho que está indo matar um outro e ao mesmo tempo apreciar o céu da favela. Ela diz coisas pra gente muito fortes, como, por exemplo, a fome foi criada por quem tem o que comer. Passado o sucesso do primeiro livro, os seus próximos trabalhos não seguiram o mesmo caminho. Ela chegou a lançar mais 2 livros em vida,
que não venderam tanto, não passaram de 10 mil exemplares vendidos, e até um CD de samba, que ela gostava de cantar, que também não fez o mesmo sucesso. Mas o próprio Audálio reconhece que o sucesso do primeiro livro não estava exatamente relacionado ao talento que era notório de Carolina. Na verdade, existia ali um interesse, uma curiosidade da classe média de consumir Carolina como um produto, né? E foi essa curiosidade que conseguiu fazer com que ela se projetasse. E que bom que isso aconteceu, até porque a gente pôde ter acesso aí às obras dela. Eu até arrisco dizer que neste caso em específico não importa o meio como aconteceu, porque aí os meios realmente não se justificam. O importante pra gente aí é a consequência, na verdade, o que ela conseguiu deixar desse trabalho. Então, Carolina Maria de Jesus morreu em 77 por insuficiência respiratória. A pesquisadora Rafaela Fernandes ainda se preocupa em fazer a organização de todo o material que Carolina deixou. Afinal de contas, ela escreveu um diário dela em 58 cadernos, e desse material somam 5.000 páginas de história, 7 romances, 60 textos e mais de 100 poemas. E não é só isso não, 4 peças para teatro e 4 marchinhas de carnaval, porque ela adorava um vucu-vucu. A literatura escrita por negros ou com protagonistas negros, ela é muito importante de ser lida, porque elas nos permitem fazer o exercício da empatia, nos colocar no lugar do outro e enxergar com o olhar do outro. E vamos combinar que acabar com o racismo e acabar com a desigualdade, isso vai trazer benefícios para todo mundo, independente de raça, sexo, orientação sexual. E o vídeo de hoje, na verdade, é um convite para que vocês conheçam não só Carolina Maria de Jesus, mas também outros tantos escritores negros e obras com protagonismo negro. Assim vocês vão conhecer livros como Guardei no Armário, do Samuel de Paula Gomes, que é um livro autobiográfico contando a história de um negro gay que teve uma base, uma formação religiosa. Temos também a Olivia Pilar, que é uma autora jovem, na verdade uma promessa. Temos também o Joilson Brandão, Anthony Magalhães, o Marlon Souza. Eu vou deixar inclusive na descrição desse vídeo vários links para que vocês possam encontrar essas pessoas. Eu vou deixar ainda uma lista da Estela Souza do blog Homo Literatus, e onde ela vai listar para vocês grandes nomes negros da nossa literatura. Agora vem cá, você acha que essas pessoas estão pedindo para serem lidas apenas por serem negras? Eu acho que não, né? Na verdade, elas só querem um espaço na sua estante. E aí eu te convido para fazer um exercício junto comigo. Vamos dar uma olhadinha para nossa estante e vamos ver quantos autores negros nós vamos encontrar. E depois desse exercício, vem cá nos comentários para dizer pra gente o resultado. O que você acha? Pode ser? Então agora só me resta agradecer quem assistiu o vídeo, curtiu, se inscreveu no canal, deixar vocês com a reflexão, e eu fui.